Meu amado irmão, minha amada irmã, querido ouvinte, graça e paz da parte de Cristo Jesus. A mensagem de hoje tem o tema Não sois o sal da terra? O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, entre centenas de grandes, profundas e eternas verdades, ele afirmou lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. A quem dirigiu o mestre tais palavras? Diretamente aos seus discípulos ou particularizando ainda mais aos 12 apóstolos? E que disse o Senhor Jesus que os 12 eram? Sal. Simplesmente sal. Jesus não disse, por exemplo, que os discípulos eram peixe, pão, carne ou qualquer outro alimento, mas apenas sal. E o papel mais importante do sal é dar sabor. E para que dê sabor, o sal desaparece. Se tomarmos um bonito peixe e o prepararmos para comer, o condimento principal é o sal. Mas quando colocamos o sal, ele desaparece, mas dá sabor. Sem o sal, ninguém suportaria comer o peixe. Mas no prato, na hora da exibição, somente o peixe aparece. Se aplicarmos o mesmo processo a um pedaço de carne que estivermos assando, a verdade é a mesma. O sal desaparece e só a carne é tudo que dá nome ao prato. Mas sem o sal, ninguém suportaria comer a carne. Se prepararmos um lindo prato de salada, nele estarão batatinhas, camarão, cenouras, tomate, palmito, alface, azeitonas e outros elementos de substancial valor. Tudo preparado. Aplica-se o sal e o sal desaparece, mas dá sabor a tudo. Mas quando levamos à mesa, ninguém vê o sal. Vê somente batatas, camarão, cenouras, tomate, palmito, alface, azeitonas e etc. No entanto, o sal ali está e pode ser constatado a qualquer momento. Numa linguagem cristã, nós diríamos que o sal é humilde, nunca aparece. Realiza o seu grande trabalho em silêncio. Nós só nos lembramos dele quando ausente. Do contrário, só falamos dos alimentos. E Jesus escolheu exatamente o sal para caracterizar os seus discípulos na sua ação na terra entre os homens. O servo de Jesus Cristo não precisa aparecer em grandes e portentosas exibições, mas sua presença deve dar sabor a tudo onde presente estiver. João Batista encarnou precisamente a qualidade do sal quando disse: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. João, no entanto, agiu como sal, exprobando os pecados de grandes e pequenos, de homens e mulheres e até do próprio rei Herodes, que vivia maritalmente com a própria cunhada, isto é, mulher de seu irmão. João Batista, todavia, não teve pretensão de aparecer, quis antes que o Senhor Jesus ocupasse o primeiro lugar. Esse deve ser o nosso espírito sempre e sempre. Certa vez, os discípulos de Jesus disputavam o primeiro lugar e o segundo também no reino messiânico. Longe estavam eles da função do sal. Dois deles, de outra feita, Tiago e João, por intermédio de sua mãe, exigiam de Jesus assento à direita e à esquerda do Mestre quando da glória do seu reino. Quão longe estavam eles do espírito do sal. E Jesus os condenou severamente nesse espírito de exaltação e orgulho. Quando você ora, age como sal, isto é, entrando para o quarto e fechando a porta, ora secretamente. E o Pai que ouve em secreto retribui. Ora como os orgulhosos escribas e fariseus nas principais praças da cidade,
retumbantemente para ser percebido por todos os homens. Quando você dá esmolas, faz como o sal. Vale dizer, dá que ninguém vê e nem saiba, mas dá como se for a Deus. Ou faz como os vaidosos que, ao darem um pequeno óbolo, mandam tocar a trombeta com a finalidade de publicarem diante de todos os homens. Quando você dá o dízimo, ou ofertas para o reino de Deus, quando você lê a Bíblia, quando você prega ou visita, quando você ocupa um lugar humilde ou grande na sua denominação, faz como o sal que desaparece para dar sabor, ou faz com o propósito de aparecer e ocupar o primeiro lugar? Você almeja cargos importantes no reino de Deus? Você costuma disputar lugares proeminentes na sua denominação? Costuma fazer política entre os crentes com o propósito de alcançar postos elevados na sua igreja e na sua denominação? Você costuma brigar por postos avançados na sua igreja? Ouça que Jesus diz nesta hora: não sois o sal da terra? O sal não aparece. Pelo contrário, desaparece no meio dos alimentos com a profunda finalidade de dar sabor. Sede assim também. Eu mesmo sou o pão, sou a carne, sou a água, vós sois o sal. Desaparecei, isto é, morrei, para que venhais a ser tudo em todas as partes, mas onde eu estiver, vós estáis também. Como poderosa influência do sal, dando sabor a uma sociedade insípida e sem finalidade, e em desaparecendo, aparecereis realmente como sal que dá sabor onde estiver e como estiver. Não quereis ser o sal da terra? Amados, a orientação de Jesus ela é clara. Devemos ser discretos, atuantes, preparados, prontos para a sua obra, mas sabendo que quem se assenta no trono é o Senhor Jesus. Não busque holofote para si, porque os holofotes devem estar naquele que é o principal da festa, que é a estrela da festa, que se chama Jesus. Ele que é o caminho, a verdade, a vida. Certa feita ouvi um pregador dizer que venhamos a nos contentar em ser as setas que indicam este caminho. Aqueles que têm buscado aparecer, aqueles que têm buscado ser estrela, temos visto com desprazer muitos caindo pelo caminho, se desanimando e muitas das vezes causando frustração a muitos outros que até mesmo buscam admiração. Amados irmãos, é tempo da igreja estar desperta. É tempo de buscarmos com humildade e singeleza de coração servir a Deus, sabendo que Ele é o Rei, o Todo-Poderoso, o Salvador, o Criador e aquele que legisla sobre o universo. Portanto, receba essa palavra, que Deus em Cristo nos abençoe e pense nisso.